Bom, vamos gravar esse vídeo aqui. Quem é filho de Deus? Quem realmente é filho de Deus? No meu entendimento, todos são filhos de Deus. Todos. É, Toda a criação são filhos de Deus. Tanto no céu, assim também na terra. Houve sim uma separação espiritual. Uns para adorar a Deus, um separado para adorar a Deus, outro separado para adorar o sol, as estrelas e a lua. Assim você acha lá na Bíblia. Eu não vou dar capítulo, não vou dar livro, capítulo, versículo para ninguém. Que daí é a mesma coisa do professor passar no quadro lá a prova e a resposta, quer dizer, dar a prova lá e botar a resposta embaixo. Daí é muito fácil, daí a pessoa não estuda a Bíblia. E hoje em dia é tão fácil de estudar a Bíblia e querer ter uma resposta também na Bíblia, é só ir lá no Google e, e, e perguntar, né? Então é bem fácil hoje em dia. Por que eu vou dar a pergunta e a resposta junto? Não, nenhum professor faz isso. Como é que os pastores vão fazer isso? As pessoas nunca vão aprender, nunca vão ler a Bíblia, nunca vão se interessar em ler a Bíblia. Porque a pessoa faz a pergunta e dá a resposta, o pastor e o evangelista faz a pergunta e dá a resposta, aí vai lá dar o livro, o capítulo, o versículo, tudo na mão da pessoa, a pessoa não vai estudar a Bíblia. A pessoa não vai estudar a Bíblia. Antigamente era mais difícil. Hoje, você puxa lá no YouTube, você puxa no Google, nas redes sociais, e você acha rapidamente a resposta. Mas o certo é estudar a Bíblia. Achar estudando. Então, Deus separou um povo para ele desde o tempo de Abel. Abel e Caim, né? Caim e Abel, né? Foi separado ali um povo, desde Caim e Abel. Tinha a descendência de Caim, que era separada para adoração de ídolos e para fazer o que eles queriam da vida. Um povo separado de Deus. Mas tinha um povo, depois da morte de Abel, nasceu Sete. Depois da descendência de Sete, foi separado um povo para Deus. Era um povo de Deus. Era chamados filhos de Deus. Então, esse povo era um chamado filho de Deus. Era separado para Deus. A descendência de Sete. E a descendência de Caim era filho de Deus. Claro que era filho de Deus. Mas, porém, não foi separado para servir a Deus. Desde aquele tempo. No tempo de Abraão foi a mesma coisa. Abraão foi separado da família dele para formar uma família sendo chamada filhos de Quando eles foram lá para o Egito, o povo do Egito era um filho de Deus também. Claro que era. É a criação de Deus, não é a criação de Deus? Então, se é a criação de Deus, é filho de Deus. Não são da descendência de Adão e Eva? São, então são filhos de Deus. Mas por que então que só o povo, só aquele povo era separado? Só aquele povo era separado para a adoração do Deus, como chamado filho de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. O israelita eram chamados filhos de Deus. Mas os gentios, o povo do Egito, também era filho de Deus. Só que era diferente, era um povo separado para adorar a Deus. E já o povo do Egito era um povo separado para adorar ídolos. E assim por diante. Aí veio os cananeus, veio os saduceus, os fariseus, os jebuseus, enfim, veio várias e várias nações, e cada uma nação era separada para adorar um tipo
de deuses, né? Não era Deus, era deuses, né? Eram as imagens. E teve um povo que foi separado para adorar a lua, as estrelas e o sol. Outros foi separada para adorar animais. Por quê? Porque era um povo rejeitado por Deus. Era filho de Deus, mas era um povo rejeitado. Rejeitado. Separado de Deus. É como o filho pródigo, separado. Sabe? Filho pródigo separado. Então, esses povos que eram chamados filhos de Deus, eram um povo separado para Deus. Separado para adorar a Deus, como também quando o povo saiu do Egito e entrou na terra de Canaã, estava escrito, né? Deus mandou escrever, né? Numa faixa, né? Numa faixa e colocar sobre a cabeça das pessoas. Na estola sacerdotal também, escrito, separados para Deus. Então, todos, desde o tempo de Abel e Caim, até hoje, existe um povo separado para Deus. Um povo separado para adorar a Deus e um povo separado para adorar o mundo, adorar as coisas do mundo, adorar carro, moto, animais, adorar imagens, enfim, de vários tipos de ídolos. Mas todos são filhos de Deus. Todos. Porque toda é a criação de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas nem todos são separados para Deus. Veja, Satanás é filho de Deus, é criação de Deus. Os anjos são filhos de Deus, são criação de Deus. As pessoas que fazem o mal são filhos de Deus, de Deus. Feiticeiro, bruxa, pessoa do candomblé, pessoas da feitiçaria, né? Pessoas do espiritismo, pessoas católicas, pessoas evangélicas, enfim, todos são filhos de Deus, todos. Mas existe uma diferença, um povo é separado para adorar a Deus. Um povo só é separado para adorar a Deus. E os outros é para adorar outras coisas. Adorar o dinheiro, adorar o sol, a lua, as estrelas, adorar animais, como tem países, né, que adoram animais, que tem animais sagrados para eles. Enfim, então, todos são filhos de Deus. Todos. Mas uns são rejeitados, mesmo sendo filho de Deus, é rejeitado. Veja que quando bom, suponhamos, eu tenho 4 filhos. Vamos supor que eu tenho 4 filhos. São meus filhos? São meus filhos. Vieram da minhas estranhas? São meus filhos. Mas se eu adotar um filho, esse também passa a ser meu filho, é adotado. Como o israelita, Deus, espiritualmente, Deus coloca eles como filhos verdadeiros. E o gentio são filhos adotados. Mas isso é uma coisa espiritual. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Todos. Foi todos feitos pela mão dele. Todos feitos pela mão dele. Então todos são criação de Deus, todos são filhos de Deus. Uns para uma função, outros para outra função, um separado para adorar a Deus e outro separado para adorar o mundo, adorar as coisas que existem no mundo. Mas todos são criação de Deus, filho de Deus.
Claro que os separados para adorar a Deus têm uma vantagem, porque esses, com certeza, Deus vai acolher nos braços de Abraão. E aqueles que não foram escolhidos para adorar a Deus e não querem mudar para ser um adorador de Deus, o Criador dos céus e da terra, eterno Deus, eu sou o que eu sou, Senhor Jeová, Senhor dos exércitos. Que eu cito 3 nomes de Deus, né? Senhor Jeová, Senhor dos exércitos, eu sou o que eu sou. O único Deus. E se as pessoas que não foram separadas para adorar a Deus, mas se elas insistirem em querer mudar, querer adorar a Deus, eu tenho certeza que Deus vai aceitar, né? Aceitar, como as pessoas que eram de outras nações, ia lá no povo de Israel, os judeus, eles aceitavam, os judeus aceitavam essas pessoas, e essas pessoas começavam a adorar o único Deus, o Deus dos judeus. Então eram aceitos pelos judeus e aceitos por Deus. Mas enfim, toda a criação feita por Deus é filho de Deus. Há uma separação, como eu já falei, já do tempo de Abel e Caim. Caim foi separado para a má criação, para a adoração do mundo e das coisas que há no mundo. Mas depois de Abel nasceu o Sete, e a descendência de Sete foi escolhida para ser filhos de Deus, como adoradores de Deus. Não que Caim não era filho de Deus, a descendência de Caim não era filho de Deus, claro que era. Mas os filhos, a descendência de Sete foram separados para a adoração a Deus. Depois deles, depois de Sete, veio a Noé. Como também a descendência de Sete se corrompeu junto com a descendência de Caim, só sobrou 6 pessoas que entraram na arca. E até os animais, aves, todos pagaram por causa dos pecados desses povos, da descendência de Caim. Mas, porém, a descendência de Sete também se corrompeu junto com a descendência de Caim. E sobrou só 6 que entraram na arca. Aí, Noé, os 3 filhos, as 3 noras e a esposa. Só sobrou esses da descendência de Sete. Mas dali em diante também foi um povo separado, povo judeu, né? Foi separado para a adoração de Deus. Mas então os judeus são verdadeiramente filhos de Deus espiritual. Espiritualmente, verdadeiros filhos de Deus. Os gentios são filhos de Deus, mas não espiritualmente, porque não foram separados para adorar a Deus. Não foi um povo separado. Mas se esses gentios quiserem aceitar Jesus, se dobrar a Deus e adorar somente ao Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, ele é aceito como filho. Sim, como filho adotado. Os gentios são filhos adotados. E Jesus veio e adotou. Com o sangue dele, ele comprou toda a criação humana. Toda. Toda. Então só falta a pessoa dizer, sim, eu aceito a Jesus. Pronto. Não precisa mais nada. É só a pessoa dizer assim, eu não sou judeu. Eu não sou cristão. Mas a partir de agora, eu aceito o único Deus, o Criador do céu e da terra. Aceito a Jesus como o único Salvador e o Pai interno, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Jeová, Senhor dos exércitos. Eu sou o que eu sou. Como um único Pai, pronto. Você passa a ser um filho adotado e vai ter a mesma regalia. Você vai ter as mesmas bênçãos. Você vai ter as mesmas bênçãos. E
e vai passar a ser tratado igual igual o judeu, como fosse um judeu. Você vai ser herdeiro da herança de Deus igualmente o judeu, igualmente os filhos que Deus diz, os únicos filhos judeus, mas como filho de criação que são gentios, que somos nós não somos judeus, nós somos gentios, então nós fomos comprados com o sangue de Jesus, nós aceitamos Jesus e aceitamos o Pai Criador, Senhor Jeová, Senhor dos Exércitos, eu sou o que eu sou, como o único Deus, nós passamos a ter o mesmo direito dos judeus, mesmo direito da herança do Pai interno. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Nós não somos filho legítimo de Deus espiritualmente, mas carnalmente somos. Carnalmente nós somos filhos verdadeiros de Deus. Espiritualmente não, porque não fomos separados, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus, fomos adotados, a doação, e nós fomos adotados pelo sangue de Jesus, e nós temos menos direito dos judeus. Direito de prosperidade, saúde, paz, felicidade, amor, alegria, inteligência, sabedoria, entendimento, discernimento. E temos mesmo direito da herança do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, eterno Deus, Criador do universo, Senhor Jeová, eu sou o que eu sou. Senhor Jeová, Deus presente na nossa vida. Senhor dos exércitos, dono de todo o exército, tanto do céu como da terra, como do mar, como do ar. Eu sou o que eu sou, porque ninguém pode mudar a Deus. Se nós aceitar Ele como Pai, verdadeiramente Ele será o nosso Pai, mesmo nós sendo filho adotado. Nós vamos ter o mesmo direito da herança do Pai interno, Criador dos céus e da terra. E seremos irmãos do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, fiz até uma oração aqui, saiu até uma oração, meu Deus. Foi tão forte esse vídeo que fiz até uma oração aqui. Nossa, maravilhoso isso, né? Maravilhoso.